Olá, meus amores! Fala, minha gente, estamos chegando! Chegando nessa tarde de sexta-feira, muito felizes de termos vivido uma semana todinha sobre a graça de Deus, muito, ou sob a graça de Deus, debaixo da graça de Deus. Muito boa tarde para você. E é maravilhoso, né, Darleide? Chegar aqui no comecinho de cada tarde, ter você que está do outro lado ou aqui, né? Você que está aí do outro lado acompanhando a gente sempre, marca a presença aqui no Entre Família, para quê? Para aprender mais sobre vários assuntos que são trazidos por aqui. E o assunto de hoje, ele diz respeito a algo que a gente tem vivido e muito nesses últimos tempos, não é mesmo? Sim. Falar com os nossos filhos sobre algumas tragédias, algumas catástrofes, como comunicar os filhos também, por exemplo, sobre a perda de um ente querido, né? Não assustar, não trazer medo, não trazer pavor, mas ao mesmo tempo comunicá-los do que eles precisam saber realmente, né? Você imagina, por exemplo, lá no ambiente de guerra em Israel, quando desencadeou todo aquele processo, aquele conflito danoso, como que ficam as crianças ouvindo o barulho dos mísseis, ouvindo disparar a toda hora, o sinal de que todos na família deveriam correr, por exemplo, para os bunkers, para os lugares seguros, e na iminência de uma guerra se explodir ali onde eles estavam. E aí nós fomos observar como é que os professores e as famílias passaram a cuidar disso. Muitas vezes tornando aquele momento lúdico, mas para que fosse compreendido da criança de que tinha algo acontecendo, mas de que elas estavam ao máximo protegidas. Como é que a gente conta para os nossos filhos de temas difíceis? Como é que a gente os envolve sem que os assuste, sem que traumatize? Essa é a questão, né? O cuidado para não traumatizar. Então nós vamos falar disso no programa de hoje. Eu espero que seja um tempo de aprendizado para você aí de casa também, sem assustar ninguém. Então nós vamos chamar agora as notícias do dia com o hashtag que está chegando com Josemar Amai. Tem notícia tranquila? Tá tudo bem por aí, Jô? Conta pra gente. Tudo bem, tudo tranquilo. Se você teve uma ótima noite de sono, tá tudo tranquilo, viu? Boa! Verdade. Porque hoje, no nosso momento hashtag, vou te falar uma posição certa para dormir e não ter dores nas costas. Porque a gente sempre tem aquela dorzinha, aquele famoso mau jeito, né? Que acaba complicando. Quer dizer que tô chegando naquela fase, viu? Aquela fase do dói aqui, dói ali. Aí você acorda, você vai levantar, já tá... né? Vai se alongar e dar aquela dorzinha nas costas. Faz creque. É, crocante, né? A fase do crocante. Não te julgo, porque eu já tô assim, viu? Ai, Preciso não. dar uma melhorada aqui. Mas também vou falar a respeito dos fatores de risco que acaba fazendo o cérebro envelhecer mais rápido. Mas vocês já sabem, né? Os detalhes eu falo só no nosso momento hashtag. Daqui a Daqui a pouco, pouco. meu amor, é sim. E temos convidada no programa de hoje para tratar do assunto proposto. Roseli Amabile. Deixa eu ver se eu acertei. É isso, né, Roseli? Amabile, Roseli Amabile, seja bem-vinda, tá por aqui, daqui a pouco ela vai conversar com a gente, ela que é neuropsicopedagoga, terapeuta de família, vai conversar com a gente sobre esse assunto, tirando dúvidas e nos ajudando mais e mais também. O que teremos mais, Darlene? Teremos ainda no Na Prática justamente um momento em que a gente vai ajudar os pais a levar em consideração o modo correto de, por exemplo, falar sobre morte com o filho. Como comunicar da morte de um ente querido. Isso eu sei que é um tema muito desafiador para você. E a gente conversa também hoje com Benedito Silva, ele que é coordenador da Defesa Civil. Ele vai nos ajudar também com ideias práticas que podem preparar as famílias para situações de risco, tanto em casa como na comunidade também, falando aí sobre calamidades, né? Como lidar com algumas situações como essas e como buscar ajuda da Defesa Civil também. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, depois daquele intervalo de 30 segundos, que é rápido, e a gente volta já. Estava aqui ponderando com o Abinal, né, sobre como é que a gente poupa a criança quando ela mesma está inserida num contexto de catástrofe, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul. O que se pode fazer quando as crianças já estão assustadas, elas estão apavoradas, enfim, nós precisamos tratar de um assunto como esse, pensando em todos os aspectos, mas Verdade. algo precisa ser feito para que a gente sobreviva. Sim. Né? Como que a gente pode auxiliar estas crianças, ou a sua criança aí de casa, noutro contexto, frente a uma vida tão desafiadora? Verdade. Eu penso nesse durante, né? Porque a tragédia veio e agora como fazer com que as crianças não fiquem tão angustiadas, abaladas, né? E até a gente viu no Rio Grande do Sul a gente vai comentar mais sobre isso também, vários abrigos
promovendo momentos ali para fazer com que a criança, por mais que esteja vivendo aquela situação difícil, fora de casa, né? Mas vivendo ali um momento mais tranquilo, né? Tendo um pouco ainda de alegria, de brincadeiras, que brincadeira para criança a gente sabe que é coisa séria. E Não deixar a criança precisa. imergir, né, na Isso, desgraça, assim, na na dor. dor, no Eu sofrimento citei como um todo, né? anteriormente quando lá em Israel tocava a sirene anunciando que cortava um míssil por ali, Uhum, e aí os professores na escola começavam a cantar, faziam daquele momento, uhum, o momento em que eles eram levados para um lugar seguro, como se fosse uma história, como se eles estivessem dentro de uma história, olha, correndo para se abrigar, mas cantando e tornando aquele momento mais lúdico possível para evitar que ela sucumbisse ao medo e ao pavor. Bom, mas é verdade. só anunciando para você o tema de hoje. Tem pergunta do dia Temos, para sua interação aqui com a gente nessa tarde de sexta-feira. verdade, para a gente interagir por aqui, antes, né, de trazer a pergunta do dia, a Darleide, a gente estava comentando, a Darleide está de um bom dia hoje. Eu tô de Como assim de bom sol. dia? Está de nuvem, né? Azulzinho, aquele azul nuvem que a gente... É céu, né? Aquele azul céu, né? Sem nuvens, na verdade. E o sol brilhando. né? Aquele dia bonito de sol, né? E você tá como? Eu tô meio nublado. Tô meio nublado. A Josi também tá nesse misto aí, né, Josi? Boa. Mas a pergunta do dia aqui, ó, para você interagir com a gente é a seguinte: como você fala com seus filhos sobre as notícias ruins? Como você conversa? Como você lida com seus filhos para trazer uma notícia ruim para eles? Manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249. Queremos ter a sua interação, a sua participação aqui no nosso Entre Família. E agora? Agora nós vamos de hashtag rapidinho só, roda a vinheta. Cadê meu versinho raio de sol? E é, Ah. Não dou conta, amiga. Só com Aleixo de volta para você ter o batatinha quando nasce. Esparrama pelo chão. Fiquei esperando aqui um versinho, uma chamada emocionante para lágrimas rolarem aqui no cantinho desse raio de sol o maravilhoso. versinho hoje é ela, raio de sol. Versinho. Céu de brigadeiro e aquele sol. E esse texto é dela, né? E assim, gente, aprendam uma coisa. Aquela poltrona, você já viu aquela poltrona quando Aleixo não está, ser ocupada por outros? Não. Nunca. A nossa é ocupada, A olha lá, ó, nossa vazia. ocupa, o Tá vendo aí do especialista outro lado? senta ali do Vazia. lado, mas do Aleixo nem entram pelo lado Não, que ele que entra. isso, Nunca. não posso. Então é intocável. Você Até acha que dei eu vou ideia já. arriscar um poeminha, uma chamadinha? Não, é roda a vinheta e acabou, Jô. Tá certo, né? Deixar pra posição aí, deixar pro pastor Aleixo. Mas, gente, final de semana chegando e se tem uma coisa boa nessa vida é poder chegar em casa e dormir, não é mesmo? Você descansar, ter uma boa noite de sono. E, gente, mas é necessário tomar cuidado. Nem toda posição é certa para dormir. Até porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população mundial sente ou ainda vai sentir dor nas costas. É aquele famoso mau jeito causado por uma noite de sono desconfortável, que eu sei bem que você sabe disso, todo mundo sabe. Segundo um estudo publicado por uma revista de neurociência, dormir virado para o lado direito pode favorecer o sistema linfático, que é uma rede de vasos responsáveis por eliminar resíduos tóxicos e metabólicos do sistema nervoso central. Ou seja, isso pode ajudar na prevenção de doenças relacionadas ao declínio cognitivo, como Parkinson e Alzheimer. Além disso, existem outras maneiras que beneficiam você a ter uma boa noite de sono e melhorar na postura, como usar um travesseiro entre as pernas, escolher um colchão a ser usado de acordo com o seu peso e ter um bom travesseiro, aquele que acaba alinhando, né, o seu pescoço, sua cabeça com o restante da sua coluna. Aí pronto, resolvido, você não vai ter problemas nas suas costas. A não ser que você já tenha uma hernia de disco, né? Aí já Uma escoliose. Uma Aquela escoliosezinha, aquele Szinho na coluna. Eu tenho isso aí. Acho que quase todo mundo tem, né? Um Acho que grauzinho de sim, escoliose. pela falta de boa postura na idade escolar, Ó, até aqui, ó. principalmente. Vamos ajeitar, né? Dá uma arrumadinha, mas agora já tá torto. Agora já tá Pra torto. desentortar, dá um trabalho. Havia um homenzinho torto. Tu. Tamo aí. Meus amores, pensando nessa postura de dormir, nessa posição, logo pensei, qual é o lado que eu
tô dormindo agora. Porque eu tenho tendência a sempre dormir virada para o lado de fora da cama, sabe assim, virado e não para dentro. Então, na posição que a cama está agora, então estou dormindo do lado certo, segundo essa pesquisa, esse estudo. Então, eu estou dormindo para o lado direito. Agora, quando a cama estava do outro lado, aí eu dormia do lado esquerdo. Você entende? Entendi. Sempre lá de Tô fora. bem, então. É, Vai mas ficar também é nessa automático posição. Isso, né? Acho que não é automático também, será que não é? Eu tenho dessa também. Eu durmo sempre do lado, sei lá, de um lado da cama que eu fico do lado direito, deitado. Mas aí, às vezes, né, que eu já vi, até estava comentando com a Josi, né? Para digestão, quando está com má digestão, alguma coisa assim, por mais que tenha comido já mais cedo, mas às vezes dá aquela azia, um refluxozinho, deita o lado esquerdo, auxilia o estômago, né? Dá aquela melhoradinha, passou, aí vira pro lado direito e bora. Olha. Toca a noite. O importante, de fato, é dormir de lado. Então, se está dormindo do lado esquerdo por causa da digestão, tudo bem. Se está dormindo do lado direito por causa da coluna, tudo certo. O importante é dormir de lado, porque favorece muito o nosso Barriga corpo. para cima ronca, né? Verdade. Barriga para cima, geralmente, é ronco na certa. Por isso que a mulher Vira pro tem um lado. poder, né? A mulher tem o cotovelo. Aqui já endireita rapidinho Direto o na homem pra costela virar. aqui, ó, embaixo da Exatamente. costela. Mas, gente, falando sobre a necessidade de ter um cuidado com o nosso sono, um novo estudo apontou quais fatores de risco genéticos e modificáveis podem influenciar para o envelhecimento precoce do cérebro e, consequentemente, aumentar o risco para doenças como Alzheimer. O estudo analisou exames cerebrais de 40 mil participantes que tinham mais de 45 anos. Os pesquisadores também analisaram 161 fatores de risco para a demência e classificaram seu impacto em uma área do cérebro mais suscetível para o envelhecimento precoce. Confira comigo algum desses fatores. Então, está entre pressão arterial alta, colesterol alterado, diabetes, sobrepeso, consumo de álcool, tabagismo, depressão, inflamação, poluição e sono desregulado. Então, já são um dos fatores modificáveis aí que precisa ter um cuidado para não ter envelhecimento precoce do cérebro. E a Igreja Adventista tem uma mensagem de saúde voltada para a prevenção desses tipos de fatores de risco, né? Que pode contribuir muito para a saúde geral do nosso corpo, não é mesmo? Exatamente. Uma das propostas do Evangelho é a restauração integral de cada um de nós. Nós imaginamos muitas vezes religião numa caixinha, vida espiritual nessa caixinha, e aí a gente vai viver a vida loucamente. Mas quando nós entendemos o Evangelho propriamente dito, ele impacta em todas as áreas da nossa vida e passa pelo nosso bem-estar na compreensão de que nós somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos com o Criador na manutenção da vida. Então, tomar os devidos cuidados, fazendo uso do conhecimento que temos quanto à mensagem de saúde, é dar também a expressão de quão grandioso é o amor de Deus que cuida de nós em todos os sentidos, em todos os aspectos. Muito bem lembrado, Josi. Importantíssimo, viu? Mas eu fico por aqui, porque final de semana tá chegando, tá aqui Eita, já, né? boa. E eu vou ter minha bela noite de sono, meu descanso, repor o sono perdido durante a semana, tá bom? Um beijão pra você e um beijão pra vocês também. Um ótimo Obrigada, programa, tá bom? Josi, a Tchau, Josi tchau. que vai para uma Obrigada. jornada incrível aí, né, Josi? Vou. Até Pro vou voltar aqui, Amazonas. viu? Volta aí. Até vou voltar, gente. Da Novo Tempo está indo para a missão no Amazonas. Então eu peço que você ore por nós. Verdade. E depois vai ter fotinhos, viu? Com Vai certeza, ter vai relatos ter. sobre essa missão, tá bom, gente? Dormindo na Beijão. rede. no Jô, mas balancinho você já da vai rede. nessa semana que vem? Ainda É, tem um agora. tempinho. Já é Nessa agora. semana. Hoje, Hoje, você já está. já pega a estrada. Ok, então semana que vem Jô está na Amazônia, não aqui no hashtag. Tô na Entendi, Amazônia. menina. Mas eu mando fotos para matar a saudade, viu, gente? Ai, Não que se linda. preocupe com isso. Então tá bom, hein? Mas ore por nós, viu? Um beijão. Agora sim, gente. Tudo de bom. Bom final de semana. Tchau, tchau. Valeu, Josi. Linda Bom final de missão, semana. linda missão. Deus abençoe muitíssimo. Verdade. Agora Projeto nós lindo da vamos. Novo Tempo esse. Você já esteve nessa missão? Já participei de alguns. Esse de agora a gente não vai, mas já participei de outros aqui Aham. também, bom. sensacionais. Meus amores, então vamos voltar ao tema de hoje. Como dar notícias difíceis para as crianças, para não assustá-las, não traumatizá-las, mas também como não protegê-las de saber que há algo na vida e que para uma criança também precisa ser dito algo. Eu vou ali buscar a nossa convidada de hoje, a Roseli Amabile. Esse nome já diz muito dela, esse sobrenome Amabile, com toda a habilidade que ela tem de ser
querida com a gente, amável. Ela, né? Não Aquela posso ali, sentar né? nessa, né? A poltrona do Aleixo, intocável. daqui é intocável. Ungida. Sim. Bem-vinda, meu amor. Boa Muito tarde. Muito obrigada, boa tarde. Como é que se dá notícias difíceis para crianças tão pequenas e ainda talvez com pouca habilidade para compreender o todo? Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui no programa, tá? Muito gostoso, fico muito lisonjeada por ter sido convidada. E vamos lá, falar sobre esse tema para qualquer pessoa já é muito difícil, né? E eu acho que, assim, quando você vai trabalhar com crianças, os pais têm a necessidade de proteção. Alguns acham que eles precisam não dar a notícia porque eles têm que dar essa super proteção. Ele é um tema que, se a gente for pensar, é muito pessoal, porque cada um vai ter a sua maneira de pensar. Eu não quero falar porque eu preciso proteger e poupar a minha criança, poupar o meu filho. Então eu digo assim, vai de acordo com a idade da criança. Se essa criança tem lá entre os seus 2 a 4 anos, você tem maneiras lúdicas de poder dar essa notícia para essa criança. Tem várias formas, você pode usar livrinhos didáticos, uma maneira de você chegar para essa criança. A principal é acolher. É você entender o sofrimento daquela sua criança, mas nunca proteger, mas nunca colocá-lo numa bolha e dizer não posso contar. Verdade. Essa criança tem que ser preparada, essa criança tem que ser acolhida, mas ela precisa viver com a realidade. Criar essa bolha pode trazer grandes traumas futuros, né? Quando Sim. vierem notícias ruins. E mesmo porque a gente vive cercado de um mundo onde notícias ruins, principalmente nesses últimos momentos, né? A gente tem visto uma atrás da outra. Até dando uma olhadinha numa pesquisa, pesquisa um pouquinho mais antiga, de 2019, diz que um estudo realizado com 17 países se indica que as pessoas, elas costumam prestar mais atenção em notícias ruins, né? Costumam prestar mais atenção em notícias negativas, e o Brasil é um dos países que há evidências mais claras desse comportamento de notícias ruins, chama mais atenção, né? E a gente vive, né, inserido nesse contexto. Eu lembro que meu filho, desde quando ele morreu um peixinho dele, a gente preferiu falar para ele a realidade, conforme aquilo que ele entende, porque cada criança também tem uma sensibilidade diferente. Exatamente. É uma coisa que a gente tem que entender, né? Exatamente. Mas eu já vi histórias de pais, por exemplo, que morreu o peixinho do filho, compram outro peixinho, põe no Coloca lugar no para não lugar, ter que lidar com esse assunto e com a criança. Claro, a depender da idade, a depender de como essa família se sente, como você bem disse Exatamente. inicialmente, cada um vai ter o seu modo, mas aqui nessa nossa interação, precisa ser dito que, ao fazer isto, nós muitas vezes estamos deixando de preparar nossos filhos para Sim. enfrentar a vida, para Exatamente. enfrentar o desafio que é ter que lidar com a perda. Então, Exato. isso é educativo, não é? Sim. E até, só complementando aqui, desde que meu filho perdeu esse peixinho, a gente falou para ele, morreu uma cachorrinha, que ele gostava, pequenininha, sentiu, daí foi, né, aumentando os níveis ali de proximidade. Chegou um dia que, infelizmente, faleceu a bisavó dele, ele entendeu já mais a questão do luto. O dia que perdeu o irmãozinho dele também já entendeu melhor, foi passando, né, fase por fase. É importante, né, essas Sim. fases em cada idade ali. À medida que os pais conhecem o seu filho, à medida com que eles têm essa interação com eles, o tempo que eles têm com eles vão realmente saber qual é a necessidade e a forma com que eles vão levar esse assunto para o seu filho. A tendência dos pais é querer tomar a dor do filho para ele. Então, assim, vou super proteger. Que é a Mas- vontade, né? De não ver Exatamente. o rostinho triste, Exatamente. chorando e tal. Mas é muito importante entender que a superproteção, você não vai deixar que o seu filho sofra, você não vai impedir a dor, você não vai impedir o sentimento da raiva, você não vai impedir nenhum tipo de sentimento, da alegria, da frustração. Você tem que prepará-lo. Então, assim, se a gente pudesse colocar os filhos numa bolha, né, para não sofrer absolutamente nada, seria bom, mas esse não é o caminho. Então, eu acho que prepará-los de acordo com a idade que ele tem, o importante é sempre acolher.
Entender que aquele filho, naquela hora, ele fez uma pergunta, você direciona a resposta àquela pergunta. Não precisa delongar. Responde o que ele perguntou, né? Acolhe, explicando que, assim, esse momento é temporário. Hoje estamos vivendo isso vai passar. É importante chorar, não tem essa questão na minha época, né? Na de vocês eu acredito que não, mas na minha época, aquela tendência de homem não chora, tem que ser forte, engole o choro. Não, podemos chorar, podemos sofrer, podemos passar por todo o processo da dor, mas precisamos entender. Amábile, você é tão querida de achar que nós não somos tão próximos do seu tempo. Ai, como você é fofa, querida. Né? Imagina, meninão. Deixa eu ficar quieto. Fica quieto, meninão. Meus amores, por estas e outras que a gente se preocupa em oferecer para você ferramentas de cuidado com a saúde mental, com o seu bem-estar, incluindo os seus filhos, nessa compreensão de que somos nós adultos quem os preparamos para viver e viver com uma capacidade de lidar com as frustrações, com as perdas, das menores às maiores, as pequenas do dia a dia e também aquelas que são mais graves, como bem mencionou o Abinal agora, das perdas que foram sendo vividas pelo seu filho, até que ter que lidar com a morte do seu irmão, sem que isso seja traumático. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. É muito traumático quando nós silenciamos e nós não aproveitamos as oportunidades para ensinar aos nossos filhos. Por quê? A criança, de tão criativa que é, ela vai criar uma história para encaixar naquilo que ela percebe que está acontecendo, mas que ninguém lhe disse adequadamente, entende? Então, por exemplo, sexualidade. Não se fala sobre sexualidade. Então, a criança vai inferir algo do que ela vai absorvendo e construindo uma ideia de que, por exemplo, sexo é feio, é pecado, vai para o inferno e isso vai transtornar a vida sexual dessa criança para quando na sua adolescência ou adulto, para uma vida inteira, porque alguém não contou adequadamente no tempo certo. Então, para te ajudar, você sabe que a gente não gosta de ficar aqui só no falatório, não. A gente quer que você tenha em casa o material como Pais Preparados, Filhos de Caráter. Fui eu mesma que escrevi esse material, mas não sozinha, do ponto de vista da escolha, da estrutura e dos temas propriamente dito. Nós fomos lidar com a ciência, então nós temos ali pessoas que são muito, mas muito envolvidas em trabalhar esses temas para as crianças, junto comigo, como a doutora Leiliane Rocha, como uma profissional que tem trabalhado diretamente sobre a sexualidade das crianças. Então, Pais Preparados, Filhos de Caráter, é mais um material que a Novo Tempo disponibiliza para você. Entre em contato com a gente agora pelo 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Nós já estamos de volta com você e tem muito mais. O programa só começou, é a primeira partezinha, ó, pequenininha. Tem um programão com você ainda durante essa tarde. Até já. Nosso Entre Família, cheio de amor para você aqui nessa tarde, mais uma vez. Amamos a sua companhia, amamos chegar à sua casa e querendo levar sempre informação com leveza, com muita gentileza, para que seja um tempo de aprendizado importante para todos nós, enquanto você pode estar aí nos seus afazeres, no seu dia a dia, mas também aqueles que se sentam para nos assistir a cada tarde. Beijo, meus amores, muito obrigada pela companhia. Hoje nós estamos falando sobre como é que a gente diz aos nossos filhos sobre temas difíceis, sobre perdas, sobre desastres, sobre coisas terríveis, mas sem assustá-las, sem traumatizá-las. Nós ainda vamos discorrer sobre o assunto. Mas eu vou jogar ali para o Abinal, que está num outro cantinho aqui, com um representante da Defesa Civil de São José dos Campos, cidade vizinha a Novo Tempo, onde nós nos encontramos aqui, para falar para a gente como é que, como comunidade, como família, a gente precisa se preparar para momentos como, por exemplo, de desastres. Abinal. Muito bem, Darleide, bom estar de volta com você aí de casa e a gente continua, né, com esse tema muito importante. Ao meu lado, como a Darleide comentou, recebo aquele que é coordenador da Defesa Civil de São José, o Benedito, como é mineiro, mais conhecido como Dito. Dito. Tudo bom, Dito? Tudo bem, boa tarde, Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui, batendo esse papo aí e levar algumas orientações aí aos nossos telespectadores. Prazer é nosso te receber, obrigado por separar um tempinho para estar com a gente aqui hoje. E, Dito, até te pergunto, né, para a gente abrir aqui esse tema um pouco, como que a Defesa Civil ela se prepara para lidar com algumas
com algumas situações de catástrofes, como aconteceu no ano passado, né, no litoral de São Paulo, devido às fortes chuvas, né, deslizamentos de terra, bloqueio de vias. E como que a Defesa Civil ela se prepara para algumas situações como essa? A Defesa Civil ela tem como prerrogativa do seu trabalho a prevenção. O primeiro tópico do trabalho de Defesa Civil, seja a nível municipal, estadual ou federal, trabalhar com prevenção, minimizar, né, as consequências, os desastres. E aí, então, a gente parte, né, na questão do município, fazendo o mapeamento do município. Então, a Defesa Civil ela tem que conhecer o município, ela tem que saber quais são as áreas vulneráveis do município, de qualquer que seja o risco, né? A gente está falando de risco, se tratando do momento de inundação, né? Mas tem outros tipos de risco também, tem riscos tecnológicos, riscos industriais, riscos rodoviários, aéreos, né? Nós temos represas, né, barragens na nossa região. Então, aí além do escorregamento, né, que são as encostas e a inundação. Então, tudo isso é mapeado, né, a Defesa Civil faz esse mapeamento com toda a tecnologia de profissionais adequados para fazer esse mapeamento. E aí, então, a partir daí começa a criar estratégias de atendimento, de prevenção das comunidades, quer dizer, dos ocupantes daquele local. Entendi. E até então, com base nisso, nesse mapeamento todo, por exemplo, aquelas famílias que moram em regiões de morro, por exemplo, que tem o risco de deslizamento, ou talvez que moram em regiões mais próximas a vales, né, a rios, então alerta sobre os riscos de enchentes também. Então, como que vocês abordam as famílias nessa forma preventiva sobre esses riscos nas regiões onde vocês já vão percebendo ali, ó, essa região aqui é um possível risco? Como que vocês alertam as famílias sobre isso? Trazem, né, a prevenção sem trazer aquele susto, aquele alerta. A gente procura fazer da melhor forma e hoje, principalmente usando tecnologias, né? Hoje existem as tecnologias para você fazer a prevenção, desde das previsões meteorológicas, né, das mudanças climáticas, né, das mudanças de condicionamento, de temporalidade. E o uso da tecnologia também na informação, na qualidade da informação, porque todo desastre, toda ocorrência, ela tem o seu saturamento, né? Tem o seu limite, a chuva tem um limite, a partir daquele limite que ela começa a criar um problema, criar um transtorno. E nós utilizamos então estações meteorológicas, né, divididas, espalhadas pelo município, com informações em tempo real. Fazemos um trabalho junto à comunidade, que é chamada dentro da Defesa Civil de NUPDEC, Núcleo de Proteção de Defesa Civil Comunitária. Então, hoje em São José dos Campos, por exemplo, nós temos dentro das nossas áreas vulneráveis de risco, já temos criado 19 núcleos desses nas comunidades, com a população. E aí, então, a Defesa Civil na comunidade leva todas as informações, características do risco local para aquela população, faz um treinamento com a população, ali já se define rota de fuga, já se define ponto de encontro, toda a estrutura. E também, né, nós criamos o nosso plano de contingência. O que é o plano de contingência? É um gerenciamento de desastres. Então, é você angariar todos os recursos que o município tem disponível, tanto dentro da estrutura administrativa pública, também dos externos, né, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, as concessionárias, né, que às vezes são envolvidas nas ocorrências, principalmente, né, se tratando aí do fornecimento de água e energia elétrica. Então, nesse plano de contingência, então, ele é feito toda a gestão da ocorrência. Legal. Então, a gente está vendo o que está acontecendo lá no Sul, por exemplo, mas você vê que tem uma gestão da ocorrência. Então, tudo é direcionado em todos os serviços, né? Até as pessoas que vão ser voluntários, até as pessoas que chegam com doações, tudo tem que ser gerenciado para que não se cause mais transtorno ainda do que já aconteceu com a ocorrência. Agora, Benedito, acho que chega um momento em que a Defesa Civil, enfim, as autoridades precisam ser mais enfáticas, porque muitas vezes a população ela vai, obviamente, se apegar aos seus bens, ao seu lugar, ela vai para onde que vai levar a sua família. Então, há um trabalho que eu imagino seja mais específico em situações
muito específicas frente a um risco iminente de um desastre, por exemplo, numa região estudada e já gerenciada pela Defesa Civil. Como é que vocês abordam presencialmente? Vocês visitam, vocês conversam? O trabalho se dá também por mensagem de texto, por telefonemas? Como é que essa aproximação é feita efetivamente? Através desses núcleos, né, que a gente cria nos bairros, então você faz reuniões periódicas, né, nessas regiões, faz atividades, inclusive, de treinamento dentro de escolas e na comunidade. Dentro também, de escolas e na comunidade. Nós temos também um projeto de lei que a gente já vem executando aí há mais de 10 anos também, que chama Defesa Civil na Escola. Então, trabalhar ali com as crianças também, na percepção, que é uma das coisas mais importantes e que salva vidas, é a percepção do risco, né? A percepção do desastre. Como eu já disse aqui, né? O desastre, ele não acontece assim no estalar dos dedos. Então, vai acontecendo, a cheia, ela vai acontecendo, o deslizamento também, ele vai dando sinais. Então, se a pessoa tem uma percepção de risco, ele vai perceber que algo de errado está acontecendo no entorno da casa dele, né? O escorregamento, por exemplo, ele se inicia através do quê? De um saturamento de solo, um encharcamento demasiado, chuvas excessivas, né? Por isso que eu disse, tudo tem um limite, né? A chuva, tudo se suporta até um limite. A partir daí, então, começa a ter então, as interferências com relação à umidade. E quando acontece isso, esse saturamento de solo, começa a criar feições, começa a aparecer uma rachadura, uma porta começa a enroscar, o quintal começa a ter, nós chamamos de degrau de abatimento, que é aquelas fissuras, começa a abrir uma fissura. Até um poste pode começar a inclinar, uma árvore pode começar a inclinar, blocos de terra pode começar a descer das encostas, né, dos famosos barrancos, né, que nós chamamos, os taludes. Então, são sinais. Se a pessoa tem uma percepção que aquilo é uma situação que já não é normal, então ele já pode startar ali, né, um pedido de socorro ou uma orientação ou até mesmo um chamamento para a sua própria família, para os seus próprios entes queridos e salvar vidas. E são minutos importantíssimos que salvam vidas. Eu faço essa pergunta em especial porque nós vimos que em outros países há um trabalho muito rápido, efetivo, prático. Eu estive numa situação, por exemplo, no Japão, onde se dá muito terremoto e minutos antes, pouquinhos minutos antes de um terremoto de fato ser ouvido, nós recebemos no celular mensagem de que estava por vir adiante de nós e que deveríamos nos prevenir. Então, eu não sei se no Brasil, mesmo os projetos tendo leis, eu não sei se a gente tem, enquanto sociedade, e as autoridades também, essa prática de, por exemplo, nós sermos avisados. Será que os moradores no Rio Grande do Sul foram avisados? Será que esse gerenciamento de tragédia iminente estava sendo acompanhado? Então, talvez nós, enquanto sociedade, enquanto autoridades, precisamos ainda evoluir no que diz respeito ao trato com situações tão graves como nós temos assistido, né, de ser mais efetivo tanto no treinamento, tanto mais efetivo na comunicação disso. Então, obrigada pelo trabalho que vocês fazem, que haja um contínuo crescimento e melhoramento nessa relação entre sociedade e autoridades para que a gente se previna, porque as catástrofes já estão aí diante dos nossos olhos, arrebentando com milhares e milhares de pessoas, né? Verdade. Inclusive, a gente tem visto, né, uma atrás da outra, em lugares que a gente nem imaginava acontecer, né? Aí eu acredito que está a importância da comunidade começar a fazer mais uso do que a Defesa Civil disponibiliza, né? Tem o site da Defesa Civil, onde a comunidade pode estar acessando ali para saber as áreas. Tem as áreas de risco já mapeadas também nos sites, né? Tem. Ele é público, né? O nosso plano de contingência, o nosso plano municipal de redução de risco também, que é todo o mapeamento da cidade, indicam as áreas, né? Isso é bom até mesmo para quando a pessoa vai adquirir um imóvel, né? Também deveria se preocupar, né? Às vezes, infelizmente, a gente vê pessoas que perdem todo o seu sonho, toda a sua vida, toda a luta que ele teve, porque ele comprou um imóvel num lugar inadequado, né? Então, são os famosos loteamentos clandestinos, áreas, parcelamentos de solos que sem ser regularizados, sem infraestrutura, né? Sem drenagem perfeita, sem um direcionamento, né, de água servida, enfim. As pesquisas mostram que de 2019 para cá, as mudanças climáticas estão sendo cada vez mais severas, né? Como você mesmo já citou,
várias ocorrências têm acontecido e não é somente numa região. Né? Nós já tivemos problemas no Nordeste, problemas no Rio de Janeiro, problemas agora no litoral paulista aqui, né, de São Sebastião ano passado, agora está acontecendo no Sul, enfim. O próprio governo está começando a criar novas estratégias, novas leis, novas diretrizes para obrigar, inclusive, os próprios municípios também a ter as suas atitudes, né, como comunidade local, nessa questão da prevenção. Por quê? Porque as catástrofes têm acontecido cada vez mais severas, ceifando cada vez mais vidas. Verdade. Né? E muitas das coisas, né, muitos desses acontecimentos, às vezes, acontece por ocupações irregulares, né? A natureza, né, a resposta da natureza, né, com relação ao volume de chuva, tem chovido a mais do que o esperado, né? Isso já aconteceu em São Sebastião e agora aconteceu no Sul de novo. Até a meteorologia, né, que previa um volume de chuva, ela veio além do que estava previsto, quer dizer, são mudanças muito rápidas, né? Tem uma previsão, em poucas horas aquela previsão ela cai por terra e basta lá uma movimentação do vento, um ar mais frio ou um confronto de temperatura, já toda a previsão meteorológica já se diverge. Então, as pessoas têm que estar mais atentas. E o tema desastres, prevenção, ele está muito hoje comum, né? Como já foi colocado aqui, até para as crianças, né? As famílias. O que é mais importante para nós da Defesa Civil é assim, já que a pessoa está morando naquele local, ele tem que aprender a conviver com o risco, né? Então, assim, a pessoa saber qual é o risco. Porque o que é mais difícil para a Defesa Civil é a resistência. Quando você chega numa comunidade para começar a trabalhar, a pessoa fala assim, aqui não tem esse risco que você está falando. Eu moro aqui há 20 anos, nunca rodou uma casa aqui, nunca encheu esse rio aqui, entendeu? Então, aquela resistência, aquele desconhecimento, aquela falta de percepção do risco e até mesmo, né, de achar que isso só acontece com os outros, né? Só acontece no outro país, só acontece no outro estado e com a gente não tem essa possibilidade de estar acontecendo. Verdade. E pode acontecer. Então, é essa consciência que é o grande desafio hoje da Defesa Civil, de aproximar das comunidades, né? E falar, olha, aqui esse risco dá para conviver com ele, desde que a gente tome os cuidados necessários. Então, essa é a conscientização maior que a gente procura fazer hoje. Perfeito. Dito, obrigado. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui, trazer essas informações totalmente esclarecedoras e nos ajudam em muito também. Se você quer saber mais, acesse aí o site da Defesa Civil da sua região também, tá aparecendo na tela aqui, defesacivil. Aí você coloca a sigla da sua região, por exemplo, Rio Grande do Sul é o RS, aqui de São Paulo você está vendo aqui que é o SP, se é de Santa Catarina, SC, e aí continua, .gov.br, e você vai ter mais informações também, até mesmo aconteceu uma catástrofe, uma tragédia, e agora, onde recorrer, sobre abrigos, isso, aquilo, você encontra também no site da Defesa Civil mais informações, tá certo? Dito, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Que Deus continue abençoando o seu trabalho, de toda Amém. a equipe lá também, e que a gente continue, né, trazendo essa conscientização grande para toda a população aí também. Obrigado. Salvar vidas sempre. Salvar vidas sempre, verdade. Bom, falando em salvar vidas sempre, né, a gente, aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, a gente tem essa preocupação com não somente a questão espiritual, mas também a questão física, a questão, todos os aspectos, né, emocional também. E como a Darleide bem trouxe aqui, revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, vai ajudar você, pai e mãe, a trazer uma educação, uma conscientização de qualidade para os seus filhos também, tá bom? Peça agora mesmo a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, abordando muitos temas de total relevância, especialmente nos momentos que a gente vive, né? Trazendo alguns tópicos aqui para você entender um pouco melhor, né? Falando sobre até mesmo o uso das telas, importantíssimo, viu? Falando sobre o uso das telas, aqui tem um capítulo falando sobre isso, o perigo das telas, e inclusive fala também, nesse capítulo 7 aqui, né, Darleide? Fala sobre crianças com ansiedade, com depressão, se fechando demais e até tentando tirar a própria vida. Tem aumentado e muito entre crianças isso. Pois é. Fala ainda sobre como proteger os nossos filhos de uma forma geral, o cuidado com os nossos pequenos que a gente tanto ama, tá? Peça agora
você vai receber de forma gratuita aí na sua casa, entrando em contato com a gente agora pelo 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21, revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Chega de graça aí na sua casa, viu? E eu vou voltando aqui pro meu lugar pra gente continuar esse assunto. Eu achei que você disse, chega de graça e liga pra gente. Também, chega Para de graça. Para de graça e liga. Aí, No bora 12, ligar. 21, 27, 31, 21. Também, E você sabe boa. que um dos temas aqui, aliás, duas lições em específico sobre sexualidade, prevenção de abuso, enfim. E a Roseli me disse assim, Darleide, no meu consultório acontece muito de as mães terem dificuldade de responder a pergunta dos filhos sobre sexo, por exemplo, as curiosidades de uma criança. Sabe o que as mães fazem? Muitos pais fazem? Vou levar você para a Roseli lhe explicar. Então, a mãe ou pai terceiriza para um profissional. Quando a criança silenciar e não fizer mais pergunta nenhuma para o pai e para a mãe, diz assim, onde foi que eu errei? Errou quando você não se preparou para responder as perguntas básicas de uma criança. Então tá aí a sugestão mais uma vez, para de graça, liga pra gente e recebe de graça em casa 21 27 31 21. Tem interação? Vem pra cá então. Sofia Martins. Oi, gente, boa tarde. Oi. Boa tarde, Sofia. Quando meus filhos me perguntam sobre notícias tristes, eu tento ser honesta, mas não sei se estou exagerando nos detalhes. Qual é o equilíbrio? Ah, essa pergunta a Roseli vai gostar de responder, mas é só um pouquinho, é daqui a pouquinho que a gente volta com você em mais um Entre Família. Até já. Olha a gente de Prometido, novo. voltamos. Estamos de volta, por aqui na sua telinha, na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo no carro, está no estacionamento aí, quem sabe esperando um pouquinho, né? E acompanhando a gente pelo celular no YouTube. Obrigado pela companhia de sempre e trazendo hoje por aqui no nosso Entre Família cuidados especiais aí na hora de comunicar algumas notícias tristes com os filhos, né? De forma que não traumatize, mas também não deixando os filhos aquém do que está acontecendo à volta, né? Exato. Super importante. É isso mesmo. Aí nós deixamos uma perguntinha no ar, que foi a pergunta da Sofia. Continua aqui no telão. Oi, gente, boa tarde. Quando meus filhos me perguntam sobre notícias tristes, eu tento ser honesta, mas não sei se estou exagerando nos detalhes. Qual é o equilíbrio certo? E aí eu jogo para você, Roseli. Bom, a honestidade sempre precisa existir. Depende do que ela coloca, né? Se ela está exagerando ou não. O equilíbrio é você responder aquilo que o teu filho te perguntar. Então, ele te perguntou sobre uma notícia triste. Você vai falar sobre aquilo sem ficar dando detalhes. Aí você passa, às vezes, exagerar. Então, assim, eu volto a falar, dependendo da idade que essa criança tem, e a criança que você tem, você conhece o emocional dessa criança. Se ele é uma criança mais medrosa, se ela é uma criança mais altiva. Então, como você vai dar notícia para o teu filho, é como você conhece o teu filho e como você se conhece também. O mais importante é você entender como você vai manter o equilíbrio ao dar a notícia para o teu filho. Então, o exagerar é, às vezes, você querer dar riquezas de detalhe e explicar demais. Quem muito explica por si se complica, como diz o ditado, né? Então, ele te fez uma pergunta, se restringe a responder aquilo que ele te perguntou. Se limite a isso. Fez a pergunta, respondeu aquilo. Mas aí é que está a dificuldade dos pais, dos adultos. Será que eu estou respondendo será que eu respondo objetivamente, da espécie sim, sim, não, não? Ou eu vou me estender e me delongar? Esse é o ponto, né? Não exagerar, não se delongar. E tem um segredinho, né, Roseli, que a gente sempre usa, que é assim, pergunte para a criança o que ela já sabe sobre. Sim. Filho, o que você ouviu? O que você sabe? O que você está pensando sobre esse assunto? Para você entender de que ponto você deve partir. Exatamente. Talvez você não precise construir uma resposta muito longa, porque a criança já traz alguma coisa. Então, você responde em cima daquilo que a criança te ofereceu para trabalhar. Então, tenha calma. Antes pergunta, você ganha tempo, conhece o que a criança já tem de bagagem e trabalha a partir disso. Isso vai evitar que você crie uma narrativa, uma tese de doutorado para explicar uma simples pergunta, como, por exemplo, mamãe, como foi que eu nasci? Entendeu? Pais Preparados, Filhos de Caráter te ajuda sobre isso também. E muito, minha gente. Peça aí, viu? Essa chega de graça na sua casa. Agora a gente vai para aquele momento do Na Prática. Vamos abordando aqui situações complicadas com os filhos.
como lidar diante de algumas situações, e a gente já traz a primeira delas, que é a situação relacionada a problemas financeiros na família. Por exemplo, né, o pai perdeu o emprego, ou os pais, né, quem sabe perderam o emprego, e aí vai ter que morar com os avós, ter que se mudar de cidade, como trazer essa notícia para os filhos. Ó, filho, a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui na nossa realidade financeira, vai ter que mudar de escola, né? Como trazer essa notícia para os filhos? Às vezes os pais pensam que a criança não observam as coisas, mas eles são muito mais perspicazes e muito mais atentos ao que do que os pais possam imaginar. A gente vivencia no consultório algumas situações, porque como eu faço a terapia em família, eu trabalho também individualizado. E às vezes as crianças de 6 anos, não são adolescentes, crianças de 6 anos chegam para mim e abordam situações e observam comportamentos dos pais e que tratam para a gente, traz ali no consultório e você fica só observando a narrativa realmente da criança. Então, isso que a Darlede colocou, ao invés de você criar toda uma história sobre a pergunta da criança, parta de um princípio. Da onde é que ele surgiu? Da onde surgiu aquela pergunta? O que ele sabe? Da onde ele está partindo por ele fazer aquela pergunta? Então, quando você tem que dar uma notícia para uma criança, não pense você que o seu filho não percebeu que a situação financeira já está ruim, tudo, já né? ficou diferente, já não é mais aquela situação. Então, você tem sempre que ser honesto. Você vai usar da sinceridade sempre, mas sempre falando uma linguagem que o teu filho vai entender. Né? Então, assim, como é que você vai falar para uma criança que você vai sair daquele ambiente, olha, agora a gente não vai mais poder ficar aqui. Você vai contar uma história fantasiosa para o seu filho? Não. Você vai ser direto e reto para aquela criança? Dependendo de como ele vai ser, ele vai criar. Então, é por isso o tema, né? Ensinar, né? Ter medo. Você vai ensinar a sua criança a aprender ou a ter medo? Então, você tem que ter honestidade. Você vai dizer, filho, papai passou por um processo, a empresa está fazendo. Você vai criar uma história fácil, mas objetiva. A empresa está fazendo algumas mudanças. E dentro dessas mudanças, o papai foi colocado. E para isso, a gente vai precisar mudar de cidade. A princípio, até a gente se recolocar, nós vamos morar com a vovó, porque para mudar de casa, para mudar de cidade, até a gente conseguir alguma coisa nossa, vai um tempinho. Então, até a gente conseguir isso, nós vamos curtir o momento com a vovó, lá na casa dos avós, fazer da história triste um momento agradável. Eu falo que até no lado ruim a gente tem que ver o lado bom. Isso sempre. Verdade, E a proposta é simplificar. Sim. Simplificar a história para caber na compreensão da criança. Sim. Mas nunca inventar, esconder, negar, fugir daquilo que é o centro da questão. Nós estamos passando por uma dificuldade e a gente quer contar a você, como contar com você, para passarmos juntinhos por tudo isso. Mas simplificar não significa negar. Bom? A gente até lembrei que a gente estava passando por uma situação ali financeira que ia ter que desembolsar um bom dinheiro e preocupado, né? Querendo ou não, minha esposa preocupada, a gente conversava às vezes sobre aquele assunto e aí o nosso filho, a gente tentando não passar para ele nada, né? Naquele primeiro momento, principalmente porque é coisa que a gente já estava buscando as soluções ali para resolver. Mas ele saiu, contou umas moedinhas dele lá, daqui a pouco ele vem com um dinheirinho que ele tinha lá e falou, ó, pai, eu não sei, é isso que eu tenho para poder ajudar, será que ajuda e tal? E olha, aquilo deu um aperto no coração assim, a gente conversou com ele, né? Eu falei, filho, obrigado mesmo por você se preocupar, mas falei, ó, pode guardar o seu dinheirinho, pai e a mãe... a gente já está buscando algumas soluções aqui, a gente vai resolver, fica tranquilo, mas se precisar, o pai vai falar com você e o pai pega seu dinheiro emprestado ali, tá bom? Eu acho que a maior dificuldade hoje que os pais encontram é porque eles querem tanto propiciar e proporcionar o ter, que eles esquecem com o ser.
Então, a criança precisa ter e não ser. Então, não faz nem por mal, mas é porque é assim. Ou porque teve uma infância difícil e endurecida e não podia. Então eles querem proporcionar isso para os filhos. E quando eles passam diante de uma situação que todos estamos, né, propensos a passar, como é que você vai dizer isso para os filhos? Eu tive ao inverso uma situação de uma criança com 4 anos que os pais podiam dar tudo para aquela criança. E eles disseram que sim, eles iam dar porque eles tinham essa condição. E é aquela questão, você tem que ensinar a ter a dosagem. E a menininha trouxe para mim que quando ela não conseguia o que ela quisesse, o que ela queria, ela batia o pezinho, pôs a mão na cintura, bateu o pezinho e falou assim, quando o papai não pode te comprar ou não dá, ela falou, eu dou os meus pitis e consigo tudo o que eu quero. Puxa vida. Então, é uma questão inversa. Hoje a gente está falando num tema aqui de como abordar uma situação difícil. Mas por quê? Porque às vezes essa criança também não é preparada. Tem tudo que quer, na hora que quer, quando quer, do jeito que quer. Então, se os pais precisam entender o seguinte, embora tenha uma situação financeira super tranquila, ensine desde cedo o momento do sim e do não. O não precisa existir na vida dessa criança, tá? Independente da condição ser boa ou não. Para quando tiver que passar por uma situação de ter que dividir o que tem, de ter que sair de um lugar que não é... Leve, mostre, faça algum passeio, não só nos melhores hotéis. Vai fazer um passeio num lugar mais simples. Olha que lugar gostoso. Porque eu acho que a criança precisa ter interação e ter esse contato com tudo, não só aquela coisa da realidade que ele tem. Verdade. Embora ele tenha essa realidade, ele pode conhecer outra. O medo de traumatizar não conta para não traumatizar, não conta para não confundir a criança, para não perturbar. Tem o seu lugar? Tem. Mas o mais traumático é negligência, exato, ausência, isso é extrema, inclusive o silêncio. O silêncio traumatiza. Ninguém diz, ninguém conta, ninguém fala, nada. E a criança fica naquele limbo do silêncio ou da ausência e que vai causar nessa criança um vazio muito grande de respostas para suas perguntas. Então, cuida disso, tá? Verdade. Outro ponto aqui importante também, né? Acredito que um dos pontos mais importantes é sobre falar, né, da morte de um membro da família, de um ente querido, como comunicar para essa criança, né? Às vezes até o caso de um avô tão amado, né? Alguém tão querido. E como trazer essa notícia para a criança, principalmente quando é algo repentino, né? Que às vezes quando está doente, vai preparando, olha filho, o vô não está bem e tal, e vai preparando. Mas quando é algo repentino, né? Trazer aquela notícia, como é que faz? Eu passei por uma situação assim com uma criança que eu atendia. O pai teve um mal-estar, foi para o hospital, ficou 2 dias e faleceu. O menino tinha 5 anos. E ninguém tinha coragem de dar essa notícia, e sobrou para mim. Sobrou porque eu falo que assim, é uma notícia muito difícil. Eu acho que, como o adulto entende essa situação, é a maneira que ele vai passar isso para o filho. E aí você tem que pensar numa série de coisas. Você vai falar que Deus quis assim, você vai causar um trauma na criança, porque vai falar, não quero nunca mais gostar de Deus. Por que Deus fez essa maldade na cabeça deles? Sim. Deus levou o meu pai. Então, você tem que contar uma história, não é contar uma história, mas é contar o real, de uma forma que essa criança vai entender que ela pode chorar, você vai entender que você vai passar pelo... Todo luto, ele tem um começo, um meio e um fim. Então, assim, você perdeu. Então... Você vai ter no momento o choro da perda, o choro da raiva, o choro da pergunta, por que isso está acontecendo, por que levou o meu avô, por que o pai do céu, né, ou se é um adolescente, por que isso as coisas permitem? Porque nós adultos muitas vezes fazemos a pergunta do porquê. Eu acho que a gente tem que trocar a pergunta e não porquê. As coisas acontecem para quê? Então, quando você, enquanto pai, se posiciona no lugar de colocar a pergunta, a fala, não por que isso aconteceu, mas aconteceu para quê,
você vai direcionar a sua criança e você vai dar uma notícia. É fácil? Não. Primeiro você tem que pedir a sabedoria para que Deus te oriente. Verdade. Porque sem Ele a gente nada é. Uhum. Já é difícil para a gente. Então, assim, Deus vai te dar as palavras certas no momento certo e como você vai direcionar. Acho que a gente tem que sempre buscar a orientação divina. Humanamente falando, a gente não é nada e a gente não consegue nada. Então, quando você tem que dar essa notícia para o teu filho, você vai olhar para ele, primeiro acolher, trazê-lo junto de você. Ele já percebeu. Quando você vai dar essa notícia, ele já sabe que alguma coisa ali... E sabe, Roseli, tem o porquê, tem o para quê, como você bem trouxe, e tem também o não sei. Nós adultos sempre imaginamos que temos que dar a resposta, essa resposta pode vir de um não Pronta, sei. né? Filho. Exatamente. Eu também não entendi. Exatamente. Eu também nem sei te dizer. Mas Não quando eu trago existe essa o pronto. criança para cá e eu Exato. digo eu também não sei, eu também não entendi, Vamos e eu descobrir também juntos. estou chorando, eu também estou sentida, essa criança não se sente só. Exato. E vocês passam juntos por isso. Sim. Às vezes nós sabemos dizer, por que o mal? Porque o mal é mal e não se explica o mal. Mas outras vezes você diz, eu não entendi também, porque você está sofrendo também. Exato. Sofrer junto. Isso faz parte do Sim, acolhimento. Exatamente. O importante é sempre isso, é o acolher. Acolhimento. Vamos a mais uma aqui. A família foi assaltada, por exemplo, um susto, um trauma, e vem o pós-trauma. E muitas vezes a criança vai ser a mais prejudicada por conta do pavor instalado. Vamos tentar de novo ver o lado ruim, o lado bom do ruim, né? Então, assim, às vezes a gente é como chover no molhado, falar, poxa, mas levou tudo, mas a gente está aqui. Então, assim, poderíamos dizer o seguinte, se a gente, a nossa casa está bagunçada, você chegou, foi assaltada, às vezes acontece de você estar junto, né? Eu digo sempre, você tem que ter o equilíbrio e manter a calma. Você tem que estar calmo para que o seu filho olhe para você e pense, estou seguro. Estou seguro. Acolheu, mostrou a segurança e depois você vai dizer o seguinte, o que a gente pode aprender com isso daqui? Vamos aprender junto? Bom, levou tudo, está tudo bagunçado, mas a gente está aqui vivo. Nós estamos vivos. Estamos juntos. Estamos juntos. Mais uma vez a gente está junto. O que é que a gente pode fazer agora? Vamos arrumar a bagunça? Tentar fazer as coisas difíceis leves. Ontem eu estava assistindo uma reportagem e choca essa questão do Rio Grande do Sul. Um pedreiro falando, quando parou a chuva, a filha de 8 anos dizia para ele, papai, vamos voltar para a nossa casa. Vamos voltar, é só a gente limpar a casa. E a casa não existia. E ele já sabia, e ele falava, não, filha, não temos como. E o pai chorou. E aí ela falou, mas é só a gente limpar a casa, papai. Está tudo sujo, mas a gente pode limpar. E ele teve que levar a filha para mostrar. E ele falou, eu levei, eu precisei mostrar que não existia a casa. Mas eu disse para ela que a casa não estava lá, mas nós estávamos aqui. Então, é a maneira com que você vai dar essa notícia. Você perdeu tudo. Foi assaltado, sofreu um trauma. A gente fica com esse trauma, a gente fica com esse medo. Mas é sempre procurar levar de uma forma leve. O que é pesado é o papel dos pais. Você não está ali para poder tirar a dor do seu filho e trazer para você. Então, facilite para ele, dificulte para você e depois você que lute para poder trabalhar com essa situação. Mas eu acho que é uma coisa assim, é sempre ele fazê-lo entender o quê? Que ele tem você. Verdade. É esse que é a questão. O principal, né? Saber que a criança tem um apoio, tem você ao lado dela e quer se preparar ainda mais, aproveita. A gente vai para o intervalo rápido. Enquanto a gente vai para o intervalo, entre em contato com a gente, peça a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter. Vai chegar de graça aí no conforto da sua casa, graças aos Anjos da Esperança. 0 operadora 12 21 27 31 21 é o telefone para você entrar em contato com a gente agora, durante esse intervalo e já pedir a sua revista, tá bom? É rapidinho, a gente volta já. A Novo Tempo está preparando uma arrancada para
o enfrentamento das doenças mentais. Nós estamos preparando material feito, elaborado, produzido com muito amor, muito trabalho de pesquisa e um conhecimento acumulado em pelo menos 40 anos como psiquiatra pelo Dr. César Vasconcelos de Souza, em parceria com a Novo Tempo, com a Escola Bíblica, para a gente colocar num material riquíssimo para chegar até você tudo o que você precisa saber para enfrentar ansiedade, depressão, transtornos mentais, pensamentos obsessivos. Nós precisamos nos unir para ajudar as pessoas que estão doentes e um maior número de pessoas a cada dia adoecendo mentalmente. E nós nos preocupamos com isto, mas não queremos apenas dizer para você, ora, não queremos apenas dizer para você daqui com todos os programas que nós fazemos como você deva agir. Nós queremos chegar mais perto, nós queremos entrar na sua casa, nós queremos ficar com você nos seus momentos de estudo para levar a você a considerar estratégias específicas orientadas por um psiquiatra de renome de como você pode sair do quadro em que você se encontra e evitar também entrar nas estatísticas da ansiedade, da depressão, da doença mental. Então, agora, neste mês, nós estamos celebrando os 18 anos, nesse período, 18 anos dos Anjos da Esperança. E os Anjos da Esperança são todas aquelas pessoas que acreditam que o que nós estamos fazendo aqui é para salvar as pessoas. Salvar da culpa, do medo, salvar das doenças, dos transtornos mentais, dos transtornos emocionais. Nós não os negamos, nós admitimos e trabalhamos para a cura, para a restauração. Você quer ser curado? Quer ser restaurado? Então vem com a gente, se une a nós. Você que é Anjo da Esperança, muito obrigada. Você que ainda não é, una-se a nós para nós levarmos esperança, cura, proposta de vida, vida plena, vida em abundância. Liga para agora para a gente e se torne um Anjo da Esperança. Você prefere fazer um Pix para a gente lançar a revista Mente Feliz, dizer mente leve, mente feliz. Você quer nos ajudar a fazer isto e lançarmos em breve essa revista? Então faz com a gente a seguinte, ó, a nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. Quando você já tem facilidade no uso do Pix, você vai saber então que a nossa chave é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com. Vem com a gente, vamos nos unir a salvar milhares de pessoas da depressão, da ansiedade e outros transtornos mentais, com informação, muito amor e estratégias. Liga pra gente ou faz o seu Pix agora. O telefone, lembrando mais uma vez, 21 27 30 30 e o nosso Pix, anjos@novotempo.com. E vem pra cá porque o programa continua com você, já com o nosso coração agradecido aos Anjos da Esperança. Vamos com interações? Vamos agora. Bora lá. Você que está acompanhando a gente, mandando suas interações, chegou o momento de acompanhar mais algumas interações e trazer algumas respostas aqui também através da nossa especialista de hoje. Fernando Oliveira diz, meu filho ouviu sobre um incêndio em um prédio na cidade e ficou muito preocupado. Levei-o para conhecer uma estação de bombeiros, onde os bombeiros explicaram, né, como eles combatem os incêndios e mantêm as pessoas seguras. Ele ficou fascinado e agora quer ser bombeiro quando crescer. Olha que legal. Legal, Fernando. Que legal, mostrou de uma forma bem prática para ele, ao invés de Sim. que ele se assustou, né? Ah, pode acontecer um incêndio aqui também na nossa casa. Mas ele foi lá e viu que o trabalho é eficiente, que ele não precisa ter medo. Exatamente. Né? Pode estar seguro ali, tendo todo esse auxílio e saber como funciona. Esse é o ponto principal. O filho precisa entender que ele tem aos pais. Como você vai lidar? Ela teve uma forma muito criativa, muito inteligente, né, de abordar o quê? Tem a situação ruim e quem cuida daquela situação ruim? Né? Então, ela levou exatamente ao corpo de bombeiro. Vamos mostrar como é que isso é feito. Né? Então, acho que é a forma lúdica, é a forma bem direcionada. E eu acho que isso é muito funcional. A prática te leva a uma maneira
é a linguagem da criança. Isso demonstra o equilíbrio, o bem-estar emocional da mãe, né, do Exatamente. pai. O adulto responsável, quando ele tem inteligência emocional, ele Sim. direciona o filho a ter também essa experiência de modo positivo, em Sim. lugar de transmitir ansiedade, o medo, o desespero, de querer, não filho, tá tudo bem. Não, vamos direcionar de maneira mais inteligente, né? Mais uma questão trazida aí de casa por você. Muito obrigada por interagir. Agora o Rafael Costa. Boa tarde, boa tarde. Meu filho de 9 anos tem tido muito pesadelo desde que assistiu uma notícia trágica na TV. Queria saber como posso ajudá-lo a processar esses eventos e dormir melhor à noite. Tá. Bom, então vamos lá. Primeiro é aquela questão, o acesso às telas. É como a gente coloca na sua revista, você colocou, vou reforçar, que os pais procurem mesmo essa revista, ela é maravilhosa, eu também tive acesso, já procurei. Como é que eu vou ali, ó, queria saber como posso ajudá-la a processar esses eventos e dormir melhor à noite. Bom, você vai, de primeiro momento, estar com ele. Vamos ali. O que é que está te causando mais medo? De todas essas tragédias, né? Viu ali, notícia ruim, é o que mais a gente vê hoje na TV. Primeiro momento era assim, o que você vai selecionar para o teu filho assistir? A gente não tem como fugir, é como a gente colocou logo no começo. Verdade. Não dá para pôr numa bolha. Você pode, às vezes, ter o seu ritmo na tua casa, da sua educação para o teu filho. De repente, ele sai e se depara com outras falas, outros comentários e vai estar lá. Né? Por mais que, às vezes, Então, em casa dê uma segura, não mostre notícias ruins, mas na rua, né? Sim, na escola, exatamente. vai ficar sabendo de notícias ruins. Uma escola que... enfim, entrou alguém na escola, atirou, matou em crianças não e tem. tal. Né? Não tem Então, como queria não saber como posso ajudá-lo a processar esses eventos. A primeira coisa, então, como você propõe, é acolher essa criança na escuta. Sim. Para essa criança Ouvi-la. falar sobre o que ela está que sentindo. trouxe mais Até medo, porque né? o sonho já é uma forma de processar. O sonho já é um processamento dessa emoção, só que ela precisa ser trazida pela fala, Sim. até num processo Sim. terapêutico, que é como se faz. Exatamente. Então, essa Sempre criança ouvir. precisa ser ouvida. Vamos conversar sobre, para diluir esse pavor, Sim. diluir esse medo. E então a criança vai administrando isso junto à segurança dos seus pais, Exatamente. até que ela já não sonhe mais, porque ela já não está trancando aquela emoção para ela mesma, para ela sozinha. Sempre que ela fala, quanto mais ela vai falando, mais ela vai se Elaborando. libertando e vai elaborando, exatamente. E com a presença do pai, aquilo que os pais ouvem, eles vão trabalhando em cima daquela fala. Né? Mas o importante é ouvir e não deixar que a criança guarde aquilo para ela. O que é que está te causando isso? O que mais te causa esse medo? Disso que você ouviu, o que te causa mais dor? O que te causa mais pavor? E trazer até esse ponto que a participação anterior trouxe, né? Mostrando a segurança. Sim. Por exemplo, foi na escola que você viu que bandidos entraram na escola e atiraram, enfim. Mas, vamos lá, deixa o pai te mostrar, deixa a mãe te mostrar, né? A escola, agora a nossa escola aqui tem segurança aqui, tem isso, tem aquilo. Então, trazer algumas estratégias para a criança ficar segura naquele ambiente, ou se é uma notícia de acidente, enfim, seja o que for, né? Trazer a segurança para aquela criança e de que, sim, ela tem seguro e até talvez escapes, né? Se acontecer tal coisa, você faz isso, isso e isso e vai dar tudo certo, né? Usando de estratégias, né? E também inserir como estratégia, mas na verdade é a nossa fé, que nos deva abarcar em todos os sentidos, é trazer também para essa criança a ciência de que nós podemos nos valer da oração. Verdade. Nós podemos nos valer de ler a palavra de Deus para conhecer o cuidado de Deus. Nós podemos envolver essa criança e devemos envolver essa criança numa atmosfera de segurança, tanto da parte da sua família, quanto da parte dos professores, dos cuidadores, mas sobretudo Deus. Sim. Deus está no controle, Deus nos guarda, Deus nos protege. Levar essa criança a depender da idade também, a conhecer que nós vivemos naquilo que nós chamamos de o grande conflito. O mal acontece, é verdade.
dificuldade, coisas ruins acontecem, inclusive há pessoas boas, mas nós temos o cuidado de Deus, a proteção de Deus, levar essa criança a confiar em Deus em momentos difíceis. Porque senão a gente fica só cirandando em torno das Exatamente. estratégias humanas, as estratégias do comportamento, mas nós precisamos trazer ao conhecimento da criança a segurança que temos em Deus e buscar as promessas de Deus para, desde crianças, aprender a se amparar nelas, né? Nós temos mais uma interação aqui para a gente. Vamos ver. A Mariana Souza, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Quando meu filho presenciou um acidente de carro, ficou muito assustado. Eu expliquei que acidentes são raros e que os carros são feitos para nos proteger. Mostrei fotos do cinto de segurança e quanto é importante seu uso. Ele ficou mais tranquilo e até começou a insistir para que todos usemos cinto o tempo todo. É isso aí. Isso aí. Mais uma estratégia que demonstra inteligência emocional por parte dos pais para redirecionar uma situação difícil. E eu acho Roseli, que- muito obrigada. Pois não. Para a gente terminar, eu acho que a gente tem visto muito, tem dado muita ênfase com essa questão do Rio Grande do Sul. Lógico, foi uma tragédia horrorosa, mas qual é o lado bom que a gente pode mostrar para as nossas crianças, o que tem sido feito? Quantas pessoas estão ajudando? Então, você pode pensar o seguinte, tem gente sem, o que eu posso fazer para ajudar o próximo? Né? Deus dá o amor, Deus nos capacita com a bondade, com a misericórdia, com o amor, com a sabedoria. Então, assim, filho, o que você acha que você pode fazer por aquela criança que já não tem mais o brinquedo, que não tem mais a comida? Vamos separar junto algumas roupas aqui. Eu acho que é trazer para uma realidade que não tem como a gente esconder, mas de uma forma de como você pode ajudar. Então, é essa crença que a gente tem, que Deus vai estar sempre no comando de todas as coisas, que apesar das coisas acontecerem, a gente tem um Deus cuidador, um Deus protetor. Amém. É isso. Verdade. Muito obrigada, viu? que Obrigada por vir agradeço. aqui com a gente, bater esse papo, né, Abinal? Com certeza, Muito muito bom. Meus amores, acontece que nós estamos aqui pensando em como dizer melhor aos nossos filhos de modo que não os assuste quando coisas difíceis acontecem. Mas o que dizer de nós também, gente grande, quando muitas vezes nós fugimos de saber aquilo que Deus nos revelou, aquilo que Deus nos contou, não para nos assustar, mas para nos prepararmos. Não há nada no curso da história que Deus tenha nos escondido. Muito pelo contrário, Ele levantou e sempre levanta profetas, homens e mulheres inspirados por Deus para nos contar da realidade, daquilo que está para além do nosso olhar comum. Nós também somos daqueles que fogem de ouvir o que Deus nos tem a dizer, não para nos assustar, repito, mas para que nós sejamos ensinados a como gerir e a como sair, como sobressair, como se salvar diante das grandes dificuldades enfrentadas. Tem muita gente que eu sei, do outro lado, foge de, por exemplo, estudar o Apocalipse. Quantos adultos têm medo de lidar com aquilo que é chamado de pronto, enquanto revelação de Deus? Enquanto é Deus revelando aos seus filhos, aos seus servos, nós fugimos de ouvir. Então parece incongruente que em algum momento eu esteja aqui preocupado de como contar coisas difíceis aos nossos filhos, mas nós também fugimos de saber como Deus escolheu nos contar das dificuldades para o tempo presente e para o tempo por vir. Eu sei que você percebe que em todo o tempo, a Novo Tempo tem como princípio, como propósito, chamar você para conhecer a vontade de Deus. Mas você sabe, tem resistido muitas vezes saber a vontade de Deus. Mas é quando nós sabemos, quando nós conhecemos a Deus, é que nós temos maior resiliência, maior capacidade, maior habilidade de enfrentar. O que você entende sobre a morte? É Deus quem nos diz sobre a morte, para que eu tenha como lidar com a morte aqui. O que Deus me diz em sua palavra sobre luto, sobre enfermidades, sobre culpa, sobre pecado. O que Deus me diz é a verdade dita a mim para que eu saiba lidar, para que eu saiba administrar e, sobretudo, eu saiba viver quando Deus me apresenta a graça. A graça me envolve de tal maneira que até mesmo para eu contar ao meu filho sobre a morte, eu esteja tão encharcado da graça que a graça seja capaz, como ela é, de traduzir aquilo que é tão absurdo em algo que lhe traga conforto. E sabe de uma coisa? O que eu acho mais maravilhoso de conhecer a Deus é que Deus nos deu para os momentos
difíceis, trágicos na vida? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é chamado de o Consolador. Apresente aos seus filhos o Consolador. Apresente-se a esta mensagem de consolação do céu. Às vezes não explica. Não, o Espírito Santo não é um explicador. Ele não vai explicar a você do modo como você gostaria de saber, mas ele vai consolar você. E o Consolador, a promessa é que ele esteja comigo e com você por todos os dias, até os confins do século. Até que tudo passe, o Espírito Santo será a nossa companhia. Filho, eu não sei te explicar, mas eu sei te consolar. Filho, eu não sei porque eu também não entendo, mas eu abraço você. Filho, eu também não compreendi até agora, eu também estou partido, eu estou sentido, eu estou chorando como você, mas eu choro com você. Pode chorar comigo, pode ficar comigo. Nós vamos sofrer sozinhos, mas nós vamos vencer. E nós temos a nosso favor o consolo de Deus. Pense nisso. Que Deus abençoe a você. Abra a palavra de Deus. Encontre na palavra de Deus promessas. Encontre na palavra de Deus revelação. Encontre na palavra de Deus o caminho pelo qual você deva percorrer. E você nunca percorrerá sozinho. Jesus prometeu: eis que estarei convosco por todos os dias, até a consumação dos séculos. Notícias difíceis? Sim, nós as temos e nós as teremos, cada vez mais em maior medida. Mas a cada dia que passa, também temos em maior medida a consolação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada mais uma vez a Roseli, você aí de casa pela companhia, você meu amigo querido. Tamo junto, raio de sol. Raio de sol. Se Deus quiser. Estamos de volta na próxima segunda-feira em mais um programa Entre Família. Coladinho com a gente aqui vem o programa Vida e Saúde. Você sabe, hein? Já aproveitando dicas e receitas aí pro final de semana. Coisa boa demais. E momento de nós desejarmos aquele feliz sábado. Com certeza. Feliz sábado para vocês aí de casa. Aproveitem, sexta-feira terminando e o sábado do Senhor chegando. Beijo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau.